Bom dia! Esta semana, vamos lidar com como internalizar o ministério pessoal. Por internalização, quero dizer um processo espiritual, pelo qual você começa a lidar com o que está à sua frente e como abordá-lo em oração. E ao mesmo tempo, ser capaz de chegar à necessidade muito mais rápido. Uma das coisas que observei no ministério dos apóstolos: a capacidade de exercer ministério em alta velocidade. Ou seja, nunca vi um apóstolo vindo para ministrar e ter uma entrevista. Quando Pedro entrou na casa de Dorcas, ele não pediu para ela preencher um questionário. Ele não fazia perguntas. E estamos falando de uma mulher que estava morta. Mas há um certo procedimento que você encontra no capítulo 9 de Atos. Que faz você acreditar que o ministério a curta distância tem que ter direção, propósito e visão, e acima de tudo, liderança do Espírito Santo. E então, lembro dos meus primeiros dias, quando comecei a pensar que Deus me chamou para ser evangelista, que ouvi um grande sermão em Atlanta. Mas quando chegou a hora de orar pelas pessoas, tudo que ouvi foi: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mas vi muito mais necessidade lá. Que eu senti que faltava algo. E comecei meu processo de entendimento. Como no mundo o Espírito Santo pode se tornar mais preciso, mais específico, mais detalhado. E não algo que de alguma forma seja tão geral e tão, desconectado da realidade. E então, esta semana, hoje, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, quero lidar com isso. Como você pode ser preciso na oração? Eu sei, você ouviu que, eu acabei de começar, um livro. Nós imprimimos um livro, e, este livro está disponível, orando com precisão. Mas quero abordar isso de um ponto de vista diferente esta manhã. E toda manhã, mostro um site, uma ideia que, vai te ajudar. Ser mais preciso e específico e entender como os dons do Espírito Santo atuam no ministério. Então, esta é uma semana muito importante. Marque no calendário, de segunda a sexta às 9 da manhã, e, eu vou cuidar disso. E é meia hora, mas, quero ter certeza de que vale a pena seu tempo. Então, se você entrar em a casa por onde Peter entrou, Peter fez várias coisas. Capítulo 9, versículo 40 diz: Pedro colocou todos eles à frente, ou seja, ele pediu que as pessoas que estavam dentro da casa saia de casa. E essas eram viúvas e mulheres que haviam sido abençoadas pelo ministério de Dorcas. E eles estavam em choque. A Lida, a cidade de Lida perdeu um dos seus melhores. Ministério, pessoa cuidadosa, sabe, Dorcas, que, Paul chamou John, Peter chama, Tabita, que significa Dorcas, em grego. E então, quando Peter entra em casa, ele limpa o ambiente. E ele se ajoelha. E orou e o virou para o corpo, ou seja, ele rezou de costas para o corpo, e então virou as costas, o rosto, a frente para o corpo. E disse: Tabita, levanta-te. Então, ao olhar para essa interação entre um discípulo de Jesus e uma mulher morta, é preciso levantar questões sobre o que ele orou. E você tem que, olhar para isso com mais cuidado, mais preocupação. Existem muitos exemplos. Quando Jesus olhou para os leprosos e disse a eles: vão mostrar-se ao Padre, sabemos que aquela troca entre Jesus e 10 leprosos tinha conotações bíblicas. Os leprosos tiveram que lidar com a ideia de se apresentarem ao Padre, pois só os padres conheciam uma pele limpa de uma pele cancerígena ou de leopardo. E então sabemos que. E então é óbvio que, como Jesus
Disse para eles fazerem algo. Enquanto avançavam, eles se curaram instantaneamente, em um instante, em um segundo. E então? Isso tem alguma conotação ou há algo mais ali que chama sua atenção para o que é hoje? Bem, com certeza existe. Por exemplo, a realização de milagres opera quando uma pessoa envolvida em oração se move do ponto A ao ponto B, ponto A ao ponto B. Isso tem que ser um movimento físico. Ir ao médico, ir à igreja, ir a um estudo bíblico. Deixe-me dar um exemplo disso. Minha esposa está doente há vários anos. Mas algo acontece com ela quando está prestes a ir para Atlanta. Temos um estudo bíblico. E conforme ela avança, ela se transforma em outra pessoa. E assim vamos analisar isso. Esta semana. De uma perspectiva de você rezando por outra pessoa e como você deveria ver. Olhe, tome decisões e siga em frente em sua oração. Mesmo antes da oração, você deve saber várias coisas. Você deve, tomar várias decisões e reconhecer a presença do Espírito Santo. E como o Espírito Santo opera? Quer dizer o quê? Ou seja, você sabe como orar, mas o Espírito Santo é quem precisa estar à frente de você orando e fazendo o trabalho. Se você não reconhece o que o Espírito Santo está fazendo, então é melhor parar, calar a boca, e só, ir vender bananas. Principalmente porque você está apenas seguindo à frente do Espírito Santo. Então, no caso de Dorcas, Peter fez várias coisas. Pedro veio de Jopa para Lida. Repare que o milagre em Dorcas começou quando Peter. Esquerda. Jopa. O movimento de Jopa para Lida deve ter sido, não sei, uns dias de caminhada. E assim, você tem a ideia de que o processo quando Jesus veio e viu a viúva em Naim, as veias capilares em seu filho, que já estava morto, começaram a funcionar. Então você tem que ter uma mentalidade para entender que o Espírito Santo está à sua frente, fazendo coisas à sua frente mesmo antes de começar a orar por alguém. Sabe, é meio interessante, mas, eu nunca rezei por alguém com pressa. Eu enrolei muito. Tivemos uma reunião com um pai e um filho. Aqui há cerca de uma semana, e eu levei uns 30 minutos, só para me encharcar e esperar que o Senhor me dissesse o que fazer e ouvir o que o Espírito Santo estava prestes a fazer antes de eu entrar na sessão de aconselhamento. E esses são hábitos que você deve criar em si para expandir a precisão dos resultados da sua vida de oração. Então vamos começar com esta manhã, olhando para essa escritura mais uma vez. Está em Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jopa, um certo discípulo chamado Tabita, que, por interpretação, se chamam Dorcas. Essa mulher é cheia de boas obras e fez o que fez. Você está olhando para uma mulher que era muito talentosa em suas habilidades, feitos, e, claro, boas ações. Isso descreve o elemento, a pessoa que está prestes a receber a oração. Repare que se você olhar para essa mulher, que naquela época ela estivesse doente e morresse. A ideia de estar doente e morrer, significa que tem um processo. Estar doente significa que ela ficou doente por um tempo, e veio para morrer. Não que ela tenha morrido. Se a palavra diz que ela morreu, parece que poderia ter sido muito mais rápido. Não havia um processo entre estar doente e morrer. E assim, em termos de doença, em termos de necessidade, a necessidade em si ocupa espaço. Leva tempo. Ele requer o elemento. E a cura em si começa quando há a necessidade de intervir no processo de adoecimento. Não sei se estou me comunicando com você, mas deixe-me dizer de novo. Satanás opera no tempo e no espaço. Tempo. Quanto tempo leva para resolver um problema? No espaço, o que na sua mente é a quantidade de atividade que ele ocupa, então você fica completamente envolvido em um processo que te paralisa.
Então, Satanás age no tempo em que você é capturado e nos efeitos colaterais de estar doente ou na quantidade de dias, meses e anos. A doença leva tempo. E assim, à medida que você se aproxima do tempo e do espaço, vai descobrir que a necessidade em si que está diante de você será tratado pelo Espírito Santo em um segundo de tempo. Então, se você sabe o que o Espírito Santo está fazendo antes de chegar lá, isso envolve tempo. Então, quando tempo versus tempo se juntam, começa a liberar o espaço. O Espírito Santo leva tempo. Ele trabalha em uma situação em que ele está cumprindo tempo. Exemplo, vamos dar uma olhada. Quando você lida com a palavra do conhecimento, a palavra do conhecimento é a relação sobre pessoas, lugares, eventos, situações. E esses são todos os exemplos bíblicos que você encontra. Quando você começar a ler o João 1,48, o João 4 e Marcos 2,5, vamos dar uma olhada nisso, e eu vou te mostrar essa ideia de tempo e espaço. Olhe para João 1,48 por um momento. Se você se perder comigo e não entender o que estou dizendo, você pode simplesmente ligar para o ministério ou acessar o site. E toque esses 30 minutos novamente, e você começa. Mas em João 148, é a história de um homem chamado Natanael, um dos discípulos de Jesus. Deixe-me entrar aqui por um minuto. Preciso tomar um café. Agora, é uma história sobre Nataniel. Agora, Nataniel é encontrado por Filipe. Agora, você vai começar a perceber isso porque Nataniel questionou a ideia de que algo bom poderia vir de Nazaré. E a pessoa envolvida com Natanael era uma mulher, um homem que tinha 4 filhas que profetizaram em Filipe de Cesareia. Não Cesareia Filipe, mas Cesareia, à beira do mar. Filipe encontrou Nataniel. Agora você tem uma espécie de elemento temporal acontecendo. Mas a vez em que Filipe encontrou Nataniel, tudo o que vai acontecer depois disso é Deus guiando. E você vai notar que o Espírito Santo está guiando Filipe. E Filipe sabe o que o Espírito Santo está fazendo. E sabe que existe um processo que envolve tempo. E isso está prestes a acontecer. Eu te disse, Satanás abraçando o tempo e o espaço. E para que o Espírito Santo atue, ele precisa se mover muito mais rápido do que Satanás. Deve realizar muitas coisas no processo de quebrar a descrença, a inquietação, a rebeldia, a raiva, a raiz da amargura, a acreditação, a acidez, o veneno, o perdão, o ressentimento. É rápido. Então, quando Satanás opera, ele desacelera o tempo. Quando o Espírito Santo atua, é questão de segundos. Ele rápido. Não é vamos falar do seu problema aqui por um minuto. Me diga em que ano você nasceu e vamos começar por aí. Então é uma abordagem psiquiátrica para a necessidade. Sabe, vamos fazer mais uma sessão e, aliás, pagar $100 quando voltar lá e a gente volta na próxima semana e faz de novo. É assim que Satanás age. Ele leva tempo. Ele se afasta. Quantas vezes já vi pastores perderem cabelo porque estão fazendo sessões de aconselhamento? Sabe, falar com a senhorita Mary sobre toda a vida dela e ouvir tudo que ela passou desde a Segunda Guerra Mundial, isso simplesmente te mata. Você não deve permitir que Satanás roube seu tempo. Quando o Espírito Santo vem, ele é rápido, específico para o momento, e ele não vem. Você não precisa fazer perguntas. Se você entende como o Espírito Santo age, não precisa ouvir ou fazer perguntas hora após hora. Em outras palavras, o Espírito Santo é muito mais rápido. E aliás, você não quer perder seu tempo com consequências em vez de chegar à raiz da necessidade. Então, se você tem interesse nisso, precisa se acostumar a esta semana e começamos a conversar sobre isso. Vamos dar uma olhada no Filipe. Filipe encontrou Nataniel. Filipe era de Betsaida. E claro, Betsaida é a casa que também é a casa de Pedro.
Lembra? Na cidade de Andrew e Peter. Então, aconteceu algo em Betsaida que trouxe muitos frutos. Deus simplesmente usou aquela vila. Andrew, Peter, Philip e James, todos vieram daquela cidadezinha que visitamos em Israel, quando fomos para lá. Vamos lá em março do ano, aliás, 2018, e gostamos de convidá-los. Agora olha aqui. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés, a lei e os profetas escreveram. Jesus realmente não era filho de José. Devido a Maria e ao nascimento virginal, mas ele foi referido a isso dessa forma por razões óbvias. Ele está apenas dizendo: não vou te contar que Jesus é o Filho de Deus. Vou te dizer que Moisés e a lei escreveram e o profeta escreveu, Jesus de Ned, filho de Davi, filho de José. Em outras palavras, ele poderia simplesmente ter dito: eu encontrei o Filho de Deus bem ali. Isso simplesmente não funcionaria com Nataniel. Só vai assustá-lo. Então ele se referiu, de forma terrena, a Jesus, aquele de que Moisés falou. E os profetas escreveram sobre isso. Jesus de Nazaré, filho de José. Veja, há sabedoria aqui. Nataniel lhe disse: pode sair algo bom de Nazaré? Então repare que a sabedoria de Filipe permitiu a Nataniel para se relacionar e responder. E o que isso significa? Significa que o Espírito Santo está fazendo a obra na vida de um crente por meio de alguém, a interação é precisa. A interação é específica. Em outras palavras, quem quer que esteja fazendo sabe exatamente o que está acontecendo e sabe exatamente o que dizer. Note que a resposta foi muito boa. Nada sai de Nazaré. Essa cidade ela está vazia. Não tem ninguém lá. É uma vila pequena e ninguém liga. Filipe disse a ele: ok. Venha ver. Come-ende-se significa simplesmente que Nataniel é convidado a ver algo fisicamente. Agora isso essa é a quantidade de conversa e interação entre Filipe e aquele que se tornou discípulo de Jesus. Essa é a abordagem de Nataniel, Filipe. É isso que você vai ter entre os dois. Isso é importante? Agora, só estou dizendo que quando você encontra alguém para aconselhamento, você tem uns 30 minutos. E você tem que mostrar para essa pessoa que você tem interesse. Você está tentando convencê-los. E você está tentando usar argumentos. Você está tentando apresentar Cristo e tudo isso em vez de só sabendo que algo precisa ser feito pelo Espírito Santo. Mudar essa pessoa completamente. E quanto mais rápido você fizer, melhor. E então olhe para isso. Jesus viu Nataniel. Olha. Filipe apresentou Nataniel para o de Nazaré. E simplesmente disse: por que você não vem dar uma olhada? Essa é a quantidade de conversa. E assim que isso acabou, Jesus viu Natanael vindo até ele. Agora, neste ponto, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, quando viu Natanael, viu tudo. Agora, você está vendo como isso está ficando rápido? Espero estar chamando sua atenção. Isso é muito rápido. E então diz o seguinte: ok. Jesus viu Natanael e disse: olhe para isso. Eis, o que significa ouvir, olhar, observar. Um israelita de fato, em quem não há astúcia. Como assim? Significa que a primeira conversa, as primeiras palavras do Filho de Deus para a pessoa necessitada a um homem chamado Natanael foi: e você não tem astúcia, nem engano em você. Tem algo em você que me impressiona. Você é um homem justo, um coração justo. Como você pode saber? Como você sabe que esse homem está nessa condição, em muito boa condição?
Se o Filho de Deus te disser isso, não há engano em você ou você sabe de algo. Então a questão aqui é esta. Por que você fala tanto quando conhece alguém, em vez de ouvir o que o Espírito Santo quer dizer sobre essa pessoa? E esse é o objetivo deste estudo bíblico. É muito rápido. Então, neste ponto, quero parar e coloca o parênteses bem aqui. E dizer algo para você entre parênteses só para ter certeza. Se sua vida de oração. Uma pessoa muito talentosa, uma criança de Deus. Mas você está andando por aí. Um longo caminho para chegar ao cerne da necessidade, o que leva seu tempo. Satanás opera no tempo e no espaço. Ele te atrasa. Faz você rezar por cerca de 1 hora ou falar por cerca de 1 hora quando poderia ter feito em 1 minuto. Espero que você esteja ouvindo. Em outras palavras, o Espírito Santo está dizendo que uma revelação de Deus precisa acontecer em seu tempo de oração. Não estou dizendo que você é ruim. Não estou dizendo que você não tem unção. Não estou dizendo que você não é um presente do Senhor. Não estou dizendo que Deus te chamou. Não estou dizendo que você é cristão precioso. O que estou dizendo é que você está fazendo o seu trabalho fora do Espírito Santo. E se você está fazendo sua coisa fora do Espírito Santo, precisa mudar. Você não pode continuar simplesmente. Não posso fazer isso. Isso é muita energia desperdiçada. E então, Jesus diz: Eis que juro eu, que não há Deus, nem engano. E, claro, Nataniel sabia quem ele era, sabe? Nataniel era um homem muito justo, sabe? Sim. Sim. Não. Não. E, Nataniel disse: De onde você me conhece? Como você me conhece? Eu sei quem eu sou. Eu nasci e é aqui que estou. Como você sabe que eu sou? Quer dizer, ouvimos isso o tempo todo. Começamos a orar pelas pessoas e a pergunta era: como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Como você sabe disso? Quem te contou isso? Como você sabe disso? É uma resposta normal em toda igreja que vamos. A razão é porque, quando uma revelação de Deus chega a uma situação, você já tem o Espírito Santo avançando à sua frente. Agora o parêntese diz: sem revelação do Espírito Santo, sua oração é vazia. É conversa. Não estou dizendo que você é ruim. Não estou dizendo que você não presta. Não estou dizendo que você não é um cristão ungido. Não estou dizendo que você foi chamado, que você é salvo pela graça, você é uma bênção para o mundo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você fala muito. E se você fala muito, então não pode ouvir Deus. Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por este dia maravilhoso. E ao nos aproximarmos do seu glorioso rosto nesta situação em que estamos hoje, Deus, agradecemos, cara, você está cobrindo as estrelas da terra e todos os outros dentro de você. Tem uma pessoa que quer ouvir Deus, e você está tomando seu espaço. Você está levando seu tempo. Satanás opera no tempo e no espaço. Para onde o tempo leva muito tempo e o espaço é longo e você faz muito pouco pelo Senhor porque nega a presença do Espírito Santo. Começamos amanhã novamente. Espero que você se sintone para estar conosco. Estou na hora aqui. E nos encontramos amanhã de novo para fazer isso de novo. Espero que você sintonize. Eu sou o Rick Bonfil. É um privilégio estar com você hoje.